Você também sente que a hora de dormir virou uma batalha na sua casa? Se o seu filho é autista e tem dificuldade com sono, saiba que você não está sozinha. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência sobre autismo e sono. Estudos mostram que de 50 a 80% das crianças autistas vão ter algum distúrbio de sono. E aqui eu não tô falando só de criança que demora para pegar no sono, né, que demora para dormir. Então eu tô falando de criança que tem aquele sono agitado, ou ela acorda muito cedo, 4 horas da manhã, ou ela fica acordando a noite inteira de 1 em 1 hora, né? E tudo isso está relacionado com a maneira que o cérebro autista processa o mundo, né? Então isso está relacionado com a melatonina, com ansiedade, com hipersensibilidade sensorial, e tudo isso impacta no sono da criança. Aqui em casa, né, a nossa experiência com o Noah, ele nunca deu muito trabalho assim durante a madrugada, né? Mas ele demorava muito para dormir. Então a gente já ficou assim, fases que, sei lá, a gente ia deitar com ele ficava mais de 3 horas, assim, então era muito exaustivo. O Noah, ele vocaliza para se autorregular. Então, acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos. Então, ele faz um barulho que ele fica assim, e é alto esse barulho, né? Então, sem brincadeira, já aconteceu de eu deitar com o Noah assim e ele ficar 3 horas fazendo esse barulho. Então, imagina como ficou aqui a paciência, como ficou a exaustão, como ficou... Nossa, era muito difícil. Então, assim... Eu já percebi também no quarto dele tinha alguns adesivos de alguns animaizinhos. E teve uma época que eu percebi que parecia que ele tinha medo, assim, daqueles adesivos. Então eu arranquei tudo. Teve uma noite que eu acordei e falei, pra mim são esses adesivos, tirei tudo. Ele também tem sensibilidade com a luz. Então o quarto tem que estar muito escuro. O que eu fiz? Eu comprei um blackout pra janela. Ele é um tecido preto e prateado que você coloca os velcros, então não precisa furar a janela. Eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui para deixar na descrição para vocês. E isso foi o que salvou. Então assim, o Noah para dormir tem que estar o quarto muito escuro, não pode ter nenhuma luz, assim, qualquer luz parece que é o suficiente para manter ele despertado, assim. O Noah, ele é aquele que ele luta contra o sono. Você vê que a carinha dele, ele tá morrendo de sono, ele tá aqui, ó, pescando já peixinho com o olho e ele não dorme. Então, com a gente o que funcionou? A rotina. Então hoje em dia ele já entende, né? A hora que ele coloca o pijama, aí escova o dentinho, a gente deita na cama, aí sempre eu e meu marido tem um momento ali com ele de brincar, se abraçar sem telas, né? Porque atualmente, na verdade, o Noah já não usa mais tela nenhuma hora do dia. E aí depois a gente fala boa noite, te amo, apaga a luz e a gente fica quietinho. Então fica aquele breu, fecha a porta, cortinas fechadas. Lá no quarto, hoje em dia é mais ou menos tudo meio cinza, então não tem estímulo de cor, não tem luz, não tem nada, aí a gente fica naquele silêncio absoluto e em algum momento ele dorme. E também ajudou muito a medicação, né? Hoje em dia o Noah, ele toma medicação, não foi por conta do sono, mas a gente percebeu que essa medicação dá sono nele, né? O risperidona. Então... o risperidona ajudou, o Noah também toma canabidiol. Então é isso, o Noah, ele nunca deu muito trabalho durante a noite, mas ele sempre deu mais trabalho pra conseguir dormir, mas não é perfeito, né? Então, essa semana mesmo, ontem ele dormiu a noite inteira, mas os últimos 2 dias ele acordou 4 horas da manhã. Então a gente também sempre percebe que quando ele tem alguma dificuldade, quando ele tá mais desregulado, isso também interfere no sono dele, né? Então, como sempre, é aquele trabalho de investigação, né? O Noah, ele tá pra perder o dentinho da frente, então esse dente tá mole e eu acredito que isso tá incomodando ele um pouco. Então, estamos colocando na conta do dentinho, porque as últimas 2 noites ele acordou assim, fez um pouco desse barulho que ele faz pra se regular e voltou a dormir. Mas é isso, aqui em casa, graças a Deus, não é perfeito, mas assim, não é também a nossa maior preocupação. Hoje em dia tá tudo mais adequado, assim. Então é isso, gente. Eu sempre acho que a gente tem que primeiro ajustar a rotina, né? E em último caso, entrar com medicação. Então não adianta a gente também sempre achar que o remédio vai fazer milagre. O remédio, ele ajuda,
mas às vezes a rotina tá muito bagunçada, não tem falta de rotina, muito estímulo. Então tudo isso que eu já falei, né? Então eu acho que o mundo ideal é adequar tudo. Então se você primeiro fez as coisas, vamos dizer assim, naturais, vai, as coisas básicas. Ah, mas o quarto tá escuro, tá sem estímulo, ele tomou um banho, ele relaxou, tá tudo quietinho, tudo escuro. Mesmo assim, meu filho tem dificuldade para dormir. Aí você procura uma ajuda profissional e o remédio ele vai ajudar, né? Mas o remédio não faz milagre, a gente sempre tem que ajustar tudo isso em qualquer coisa. E, como sempre, eu conheço outras mães, né, que têm muito mais dificuldade do que eu tive com sono e que conseguiram resolver. Então, se você tá passando por essa fase aí difícil na sua casa, a gente sabe que não é fácil, privação de sono é muito ruim para todo mundo, né? Então tenha paciência, tenha fé, acredita que tem como melhorar, você vai chegar lá. É aquilo que eu sempre falo, é paciência, consistência, muito amor e vai dar tudo certo. Me conta aqui nos comentários como que é o sono aí na sua casa. Seu filho tem dificuldade para dormir? É algo que você já superou? Ou é algo que nunca foi um problema para vocês? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia aqui. E se você curtiu, deixa o like aqui no canal, encaminha esse vídeo para alguma família que você acha que vai fazer sentido ouvir essa mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!